mudaram o vilão de Lilo e Stitch do desenho pro live action. E essa é a pior coisa do filme, é o que mais me incomodou. E se estão dizendo por aí que tal personagem não tá no filme e isso não faz diferença sim, porque para fazer isso eles tiveram que mudar a personalidade de outro personagem. E esse sim acabou virando o vilão. Vamos comentar sobre isso com muito spoiler do final de Lilo e Stitch live action agora. JM na área para te falar a verdade sobre Lilo e Stitch live action, que é um ótimo live action, funciona muito bem, graças a Deus eles acertaram nesse filme, mas eles mudaram o final. A explicação para isso eu não tenho para te dar, mas a gente vai ver tudo o que aconteceu aqui agora, porque assim, poucos dias antes da estreia do live action, saiu a informação, né, da galera que já estava assistindo em Premiere, em sessão de imprensa, né, de que o Gantu não estava no filme. E aí a primeira reação da galera foi: gente, ele não faz falta no filme. E eu comecei a assistir o filme e falar: realmente, ele não está fazendo falta tal, mas no final do filme ele faz falta sim. Então quem falou isso daí, ou precisa rever a animação, ou precisa entender qual é o papel do Jumba no filme animado. Porque, para tirar o Gantu, eles transformaram o Jumba no principal vilão do filme. E aí é uma virada de mesa. Eu até entendo que não vai ser algo que a galera vai reclamar em peso, igual, por exemplo, as mudanças em que fizeram no live action da Branca de Neve, que foi só polêmica. Beleza. Mas, na minha opinião, isso é ruim para quem é o Jumba. Não tem tanto pelo Gantu. Por quê? A gente começa a assistir o filme e é o Gantu que captura o Stitch, leva lá, né, para general do espaço, né, enfim, e ela julga o Stitch, ele vai ser, né, preso lá e beleza. Ali, naquela cena inicial, de fato, ele não faz falta. A cena se desenrola muito bem. Então até aí, beleza, ele não fez falta. Só que vamos lembrar a animação. Lá no final do filme, após o Pickle e o Jumba não conseguirem capturar o Stitch, a general lá, ela manda o Gantu atrás do Stitch. E no final, quem captura a Lilo achando que tinha capturado o Stitch é o Gantu. E aqui eles fazem essa virada de mesa. Não tem o Gantu. Então lá no final, o Jumba, ele dá um jeito de se livrar do Pickle. Ele deixa o Pickle lá escondido num lugar e vai atrás do Stitch. Ele vai lá, aí tem toda aquela cena de perseguição dentro da casa, que ficou muito legal. Óbvio que não ia ficar cartunesca, como é no desenho. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí é ele que captura o Stitch e começa a voar com a nave. Só que a Lilo entra na nave sem que o Jumba perceba, e lá dentro ela consegue fugir com o Stitch, causa toda a confusão no final, e a gente já chega no final do filme que foi ainda pior, foi ainda mais exagerado, o momento em que a nave cai no mar e tem que salvar o Stitch do afogamento ali, sabe? Aquele clichê do clichê, mas a gente já chega lá, vamos por partes, né? Que o Gantu, ele acaba sendo o vilão da animação. E aí, é como se você fosse assistir A Bela e a Fera e o Gaston não fosse o vilão. Como se você fosse assistir Peter Pan e o vilão não fosse o Capitão Gancho. Se você assistir A Bela Adormecida e a vilã não fosse a Malévola. Se você fosse assistir A Branca de Neve, a Rainha Má não fosse a vilã. Se você assistir Aladdin e o vilão não fosse o Jafar. Não faz sentido fazer isso. Beleza? E aí é que eles mudam ainda mais a personalidade do Jumba. Porque a questão não é nem não ter o Gantu. É você transformar o Jumba no vilão e no final, quando ele captura o Stitch, ele até olha pro Stitch e chega a falar pra ele, você ainda é muito bonzinho, você tem amor, alguma coisa assim. Eu vou tirar isso de você, vou criar o experimento 627, né? Que o Stitch é o 626, né? Então eu vou criar o próximo, o 627. Então tem isso. Então eles tornam o cara realmente mal. Tipo, o que o Stitch tem de fofinho é o que justamente faz o Jumba na animação virar a casaca
e juntar com a Nani, o Stitch e o Pickle e irem atrás do Gantu na nave com a Lilo. Percebe? Então, eles mudam o personagem e isso não é legal. Isso não foi legal, ok? A história funciona desse jeito. Mas a minha questão aqui é, você tem o live action e você tem a animação. E aí você muda o vilão, e além de mudar o vilão, você muda a característica de um personagem que já existe. Se, eu não tenho o Gantu, mas eles criam um outro vilão, beleza, se funcionasse a história, ok. Mas não é o caso, entendeu? Essa que é a questão. E agora a gente já vai chegar no final, mas antes, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve para não perder mais nada de Disney. E aproveite para conhecer a minha coleção de camisetas com esse mega lançamento aqui, a camiseta de Lilo e Stitch. Ohana significa família, família significa nunca mais abandonar ou esquecer. Compre já a sua camiseta de Lilo e Stitch da minha coleção. Beleza? Recado dado, vamos pro final. No final, a nave lá cai no mar. E aí a Lilo tenta... O Stitch primeiro vê que a Lilo tá caída ali dentro do oceano, vai lá, tira o negócio que tá por cima dela, né, um pedaço da nave, e beleza, ela tá salva. E aí o Stitch, ele é muito pesado, ele não sabe nadar, né? Então ele fica depositado lá no fundo do oceano. A Lilo não consegue salvar ele. E aí cabe a Nani a missão de ir lá no fundo do oceano e tirar o Stitch de lá. Ela, num esforço muito grande, tal, consegue. E na hora que eles chegam lá na praia, né, eles têm que reviver o Stitch. E aí entra naquela cena de clichê. Isso não tem na animação, ok? Foi um final novo, diferente aqui. E o que acontece? Aquele velho clichê. Você acha que a pessoa morreu, e aí do nada ela volta. Aquela cena da pessoa que morreu afogada, aí tá todo mundo chorando, aí do nada ela cospe água pela boca, e sim, ela está viva. É óbvio que o Stitch iria estar vivo, né? Vivo. Então, o clichê, a cena clichê, esse final, especificamente, até mais do que a troca do Jumba aí, virar o vilão e a troca de personalidade dele, né? É justamente essa questão do final. Lilo e Stitch é uma animação clássica, diferente de tudo que a gente já viu até hoje. Não no sentido de que é uma animação revolucionária, isso ou aquilo. Não, mas é um filme diferente, é um filme que tem uma legião de fãs gigantescas, né? Todo mundo ama o Stitch. E aí você mudar o final e ainda botar um clichê desse para um filme que é diferente, soa mal, né? Então é a Disney acertando sim no live action, eu não vou dizer que eles não acertaram, tá sim ali fácil no top 10 de melhores live actions da Disney, mas assim, gente, sinceramente, claro que essa é a minha opinião, né? Não está nos melhores, assim, no top 3, nem no top 5, tá? Nem no top 5 tá não. Quem falou que é o melhor tem que comer muito arroz e feijão ainda para ser melhor que Aladdin e que Cruella, pelo menos que esses dois aí. E eu sei ainda que Mowgli tem muito fã, para muitos é o melhor, para mim tá entre os melhores, mas não é o melhor. Para mim tá longe de estar no topo, mas também não tá lá embaixo, né? Como Peter Pan, como Alice, como Branca de Neve, não tá ali embaixo, mas também não tá no topo não. Eu acho exagero, porque repara, as mesmas pessoas que falam que é o melhor, ou que é um dos melhores, assim, top 3, top 5, são os mesmos que disseram que o Gantu não fez falta. Então, a partir daí, diante de tudo isso que eu contei pra você, se você ainda não assistiu o filme, se você assistiu e não se deu conta disso, perceba, né? Perceba as coisas. Deixa o seu like nesse vídeo, aqui na tela já tem outros vídeos para você continuar acompanhando a gente aqui no canal, além, é claro, do botão para você se inscrever. Então se inscreve aí, continua mais um tempo aqui comigo.